Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Então, o que vamos fazer hoje, Walter? Nós faremos algumas reflexões sobre a COP26, entre outras coisas. Dentre outras coisas, vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, muito obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de ter essas conversas. Nós pedimos que Tu as abençoes e também ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os últimos eventos serão rápidos, não é, Martin? Sim. E a última cereja do bolo será a implementação da marca da besta. E eu começo a pensar que esses movimentos rápidos não serão sempre visíveis. Sim, porque, veja, quando temos sociedades trabalhando em segredo, veja, essa é a palavra-chave, segredo. Exatamente. As escondidas. Segredo. Quando alguém faz as coisas em segredo, não querendo que ninguém saiba, ela acusa os outros de conspiração. Mas vamos começar dando uma olhada em outras coisas, além da COP26. Mas nós chegaremos lá daqui a pouco. Uma das coisas interessantes que estão acontecendo é esta companhia chamada Meta. Meta é uma novidade. É uma empresa conglomerada que engloba as empresas de mídia social. Tipo o Facebook, Instagram, WhatsApp. Correto. Essas empresas ainda mantêm seus nomes, mas agora fazem parte de uma nova mega conglomerado de empresas chamado Meta. Este é um artigo da CBN News que dá perspectiva cristã sobre o assunto e diz assim: a empresa Meta não permitirá mais propagandas que mirem política, religião, orientação sexual no Facebook e no Instagram. Portanto, essa mega empresa não é apenas uma empresa que contém outras empresas. Ela também é um comitê de censura. Ela que vai decidir o que é Sim. certo e o que é não certo e o que não é. E ao observarmos algumas pessoas que ocupam posição de controle, nós acabamos nos perguntando: como pode ser que pessoas desta natureza podem se tornar um termômetro moral do planeta? O que certamente é improvável, não é? Já que o poder que possuem é tão grande que são capazes de sentar-se no Congresso para ser interrogados com tamanho poder e confiança que elas não se curvam, mesmo diante das enormes acusações feitas contra elas. Nós sempre vemos eles diante do Congresso sendo questionados e nada acontece. Nada acontece. Eles permanecem em completa calma. E você sabe que não seria assim com você e comigo, não é? Não. E a única explicação para que eles se safem dessa maneira é que o poder deles venha de uma outra fonte. E já vimos outras ocasiões nas quais podemos deduzir com certeza de onde vem o poder deles. Martin, você já teve encontros pessoais com o Papa? Não. E quanto a mim? Não. E provavelmente jamais teremos? Mas essas pessoas tiveram. Elas estão constantemente naquele fórum. O que isso significa, então? O logotipo deles também é interessante. Veja este símbolo do infinito, que, como muitos sabem, vem a ser o mesmo sinal encontrado em sociedades secretas. O Papa João Paulo II utilizou por muitas vezes, quando ele fazia assim. Meta, a mais nova empresa controladora da gigante da mídia social Facebook, anunciou na terça-feira que, no início do próximo ano, não permitirá mais propagandas que mirem tópicos relacionados à política ou outras questões sensíveis, incluindo religião. Eles então tocam no assunto do shadow banning, que é quando as publicações não são divulgadas. Já faz algum tempo que nós dissemos que até mesmo o nosso canal
está evidentemente sofrendo de shadow banning. E isso de shadow banning foi considerado por muito tempo pelos checadores de fatos como uma teoria da conspiração. É verdade. Só que agora, esta teoria da conspiração acabou sendo confirmada, já que o próprio Centro de Transparência do Facebook admitiu publicamente praticar o shadow banning no último mês. Que interessante! Portanto, este jornal está dizendo que não é uma conspiração. A Organização de Locutores Religiosos Nacionais relatam que a política de shadow banning no Facebook afeta diretamente mensagens bíblicas na plataforma. Não é possível dizer a extensão disso, etc., mas aqui é dito que a verdadeira extensão das políticas de distribuição de conteúdo no Facebook permanecem em segredo. Parece que segredo é o nome do jogo, não é? Exatamente, nós já estivemos do outro lado disso tudo. Se você olhar para as estatísticas sobre como, quando nós começamos a série do E aí, Professor, o que aconteceu na época, e os nossos views, e as recomendações dos vídeos para outras pessoas, nós estávamos indo bem. Mas, de repente, isso começou a acontecer e a curva começou a descer. E daí essa conspiração do shadow banning ficou a dúvida no ar. Mas agora nós temos a confirmação deles mesmos. Eles estão censurando. Isto é muito interessante. Esta é uma das empresas e dos CEOs e estão trabalhando de forma bastante íntima com outros poderes, como principalmente o Vaticano, é claro. Sim. Portanto, isso faz parte do plano para o fim dos tempos. Este artigo da New Scientist diz: por que o Facebook mudou o seu nome para Meta? E o que é o Metaverse? O Facebook alterou o seu nome para Meta numa tentativa de apoderar-se do metaverso, um conceito de versão 3D da internet no qual um grande número de empresas estão trabalhando. O nome foi escolhido para dar eco ao produto-chave que o Zuckerberg espera que o Facebook, agora chamado Meta, irá representar. O metaverso é um nome de espaço virtual 3D compartilhado que um grande número de empresas estão interessadas em criar como uma espécie de versão futura da internet. Nesse futuro, seremos capazes de nos teleportar instantaneamente como hologramas para estarmos no escritório sem ter que ir até lá. Ou a um show de música com amigos, ou mesmo na sala de estar dos seus pais. Escreveu Zuckerberg em uma carta anunciando a mudança de nome do Facebook para Meta. E eles já fizeram isso antes. Há alguns anos atrás, eu fiz uma palestra na qual mostrei que o Al Gore e o Príncipe Charles foram projetados como hologramas em uma situação virtual. Então, essa tecnologia não é totalmente nova. Não, essas são simplesmente tecnologias que eles querem incorporar no cotidiano. Exato. E, basicamente, quando se aprofunda nos detalhes daquilo que estão fazendo, vemos que eles querem criar uma realidade virtual. Sim. Em outras palavras, eles estão criando um mundo que é operado pela sua imaginação. Dentro da sua própria realidade virtual, o mundo externo não importa. Você pode estar em uma reunião. Na verdade, dentro dessa realidade virtual, você pode pedir comida que será entregue por drones, não é? Correto. Eles já também retrataram isso em alguns filmes, como, por exemplo, O Jogador Número 1, onde a situação é parecida como esta, da qual o metaverso se constituirá. A verdade é que o mundo está sendo preparado para isso. Mas isto é baseado em quê, Martin? Isso baseia-se em um mundo real ou em um metamundo? Baseia-se em um metamundo. Agora, qual a ideologia no mundo acaba promovendo a criação de um metamundo? Os jesuítas. Apenas uma, são os jesuítas, na qual você, por meio da visualização, Exatamente. ingressa em um mundo imaginário.
Um mundo em que a sua imaginação é a realidade, ou então você reescreve a realidade. Uhum. Isso é como os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. É exatamente isto. Portanto, isto é espiritualidade de Inácio de Loyola. Veja, eu não quero ser crítico de qualquer coisa que aconteça no mundo, mas alguns filmes cristãos muito famosos, e até mesmo seriados que estão sendo produzidos hoje, nas quais você tem histórias de Jesus, mas muito tem que ver com exercícios espirituais, uma vez que elas acabam acrescentando coisas ao Evangelho. Através do poder da imaginação, novas situações são adicionadas à história. E desta maneira, eles são capazes de mover o barco em uma direção diferente. Um pouquinho, mas constantemente. Pouco a pouco. Por exemplo, é possível mudar o foco de Jesus para Maria. É. É possível desviar a glória de Cristo para os discípulos. É possível fazer muitas coisas desse tipo. Portanto, é um mundo muito perigoso. Bem, quando Deus criou este mundo, Ele criou uma realidade ou uma realidade virtual? Uma realidade. Ele criou a realidade, não é? Mas filmes como Matrix tentam lhe dizer que esta realidade não é real, mas apenas uma experiência virtual. Você apenas pensa que é real. Isto é muito perigoso. Satanás tem se ocupado com este tipo de pensamento e manipulação de mentes já há muito tempo. Exatamente, isso foi trazido para a religião, porque atualmente muitas pessoas acreditam que isso que nós estamos vendo também não é a coisa real. É quase como se fosse a nova era. É 100% nova era. Também é possível ver por que a formação espiritual é um conceito tão perigoso. Eu tenho recebido várias cartas de pessoas que, em termos bem claros, estão vazias por dentro e procurando por ajuda. Elas procuram por orientação espiritual. São pessoas com problemas, pessoas deprimidas e que buscam uma saída para seus problemas. Só que muitos destes chamados métodos cristãos, muitos deles são baseados em formação espiritual, que o transferem para uma realidade virtual, que procura desviá-lo de sua atual situação para uma outra situação baseada em realidade virtual. Mas isto não dá certo, pois não somos virtuais, somos reais. Na verdade, nós temos que lidar com o que está acontecendo. Isso mesmo. Vamos dizer que neste mundo virtual, você esteja cuidando de um jardim. Você está, na verdade, sentado em uma cadeira, com um grande óculos na cara, criando uma experiência 3D para você, e tudo o que você está fazendo são com seus 2 dedos. Tudo o que você fizer será virtual. Eles podem até desenvolver um tipo de tecnologia que você poderá fazer algo com as mãos, mas não vai ser real. Não será real. Deus colocou toda a natureza à nossa disposição. Ele criou os animais, as plantas, o solo, e Ele deseja que sejamos participantes ativos, não de um mundo imaginário, mas de um mundo real. O mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não pode ser virtual. Isto é pensamento jesuíta. Eles vivem constantemente no mundo virtual. E no mundo como esse, eles podem manipular mentes e circunstâncias como bem quiserem. Mas no mundo real, sua espiritualidade deve ser baseada neste livro. Exatamente. E o que este livro diz é realidade. Sim. Tudo aquilo que for acrescentado ou removido dele é virtual. Se trata de uma experiência muito perigosa e ocultista. Portanto, meu conselho às pessoas é para se tornarem cada vez menos envolvidas com essas plataformas. Quanto menos, melhor. Vamos seguir adiante.
Papa Francisco alerta contra pregadores que semeiam divisão online. Isso se encaixa com a meta? Sim. Pois, como vimos, eles também terão uma maneira bastante rígida de lidar com isso. Exatamente. Portanto, aquilo que será permitido e o que não será permitido não terá como base a moralidade dos presidentes dessas empresas, mas será baseada em uma moralidade de um nível superior a eles. Em outras palavras, a do Vaticano. Em uma audiência geral na quarta, o Papa Francisco alertou contra pregadores que semeiam divisão e desconfiança online. Desconfiança de quê, Martin? Nele. Nele e em seus ensinos. Exatamente. E convenhamos que ele merece a nossa desconfiança. A Reforma Protestante não revelou os problemas dele ao povo de maneira que surgiu a desconfiança? A Reforma, ela trouxe de volta a realidade, porque todo mundo estava vivendo num tipo de realidade virtual, sem saber quem era o anticristo. Eles viviam até mesmo em um mundo do além virtual, já que ensinavam o purgatório. Isso era a realidade virtual daquela época, só que isso não é a realidade, é uma mentira. Exatamente. Isso não está na Bíblia. Não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, causam perturbação às comunidades. Bem, pregar o Evangelho é perturbar as comunidades, é fazê-las pensar. Exatamente, e agora nós já vimos que nessa nova plataforma Meta, ou Facebook, Não ou haverá o que isso. seja, não pode ter publicidade religiosa. Eles já estão fazendo shadow banning em qualquer coisa relacionada Eles já à estão Bíblia. fazendo isso. Isso, então, é interessante. Ao invés de apenas dizer perturbar as comunidades, ele deveria dizer perturbar comunidades que foram enganadas e conduzidas a um estado de perdição que se encontram hoje. Sim, Quando se perturba as comunidades por pregar o Evangelho e a verdade, está se criando um debate, o que leva a decisões. O mundo está caminhando para um mega conflito. é mesmo. Eles planejam silenciar a sua voz, nem que tenham que recorrer à sua morte. E, como você mencionou antes, o pensar e a consciência, nesse momento, é guiado por eles. Correto. Agora, vamos voltar na história. Quando na Idade Média havia alguma voz dissidente contra o sistema deles, o que acontecia a elas? Você era removido da Te sociedade. queimavam na fogueira. Qualquer voz dissidente, será que estamos voltando para isso? Está se criando a imagem da besta? Com certeza. O mundo está pensando assim? As megas corporações não estão pensando assim? Martin, quando entendemos isso, entenderemos também o que a Bíblia diz quando se refere à criação de uma imagem da besta. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Ele o criou fisicamente, mas também espiritualmente. Então, quando éramos a imagem de Deus, a nossa mentalidade era semelhante à de Deus, estava em harmonia com seu caráter, em harmonia com seus princípios, em harmonia com a sua lei. Mas este sistema do anticristo também possui uma imagem. É, E o mundo inteiro deverá ser a imagem deste anticristo, possuir a sua mentalidade. E esta mentalidade nos leva à morte. É o que diz a Bíblia. Portanto, devemos escolher. Este artigo é do Washington Times, de 19 de outubro de 2021. Papa Francisco suplica em nome de Deus que as empresas de mídias bloqueiem as fake news. O Papa Francisco quer que as mídias sociais parem de compartilhar fake news, suplicando que tal censura de espaço propositalmente abertos sejam feitos em nome de Deus. isso me remete imediatamente àquilo que você disse sobre É a a mesma Idade coisa. Média. Exatamente a mesma coisa. Porque quem que decide o que é Ele. fake news? E quem na Idade Média decidia no que você Ele. devia acreditar? Eram eles.
O líder de 1,2 bilhões de católicos romanos no mundo fez esse comentário em um vídeo endereçado ao 4º Encontro Mundial de Movimentos Populares, que é financiado pelo Vaticano. Será que o Vaticano está por trás de todos esses encontros morais que estão ocorrendo? Não há dúvidas. Sim, com certeza. Cujos membros ele chamou de poetas sociais. Francisco falou em espanhol, com legendas em inglês, que foram exibidas na tela. Nós estamos em uma fase da história na qual a imagem da besta está sendo levantada, na qual o Estado, a mídia, que estão todos conectados, estão criando um mundo virtual que está em harmonia com o pensamento de Roma. É mesmo. É bem assim mesmo. E a coisa é que, como nós vamos ver depois, qualquer um que ainda pense que existe liberdade e autonomia por aí, veja, não existe nenhuma. Ele está no controle de tudo. E, como veremos, as restrições estão aumentando cada vez mais. Precisa haver uma abordagem bastante calma e sutil. Do contrário, as pessoas se assustariam. Exatamente. As liberdades devem ser retiradas uma a uma. E, ao mesmo tempo, dando razões boas para se retirarem essas liberdades. E também eles dão alguns incentivos, algumas recompensas, se você fizer o que eles querem. Correto? Por exemplo, um dos programas deles estão oferecendo alguns incentivos. Se vocês fizerem o que nós mandamos, vocês terão acesso gratuito. É ridículo o ponto em que nossa sociedade chegou. Apocalipse 13:3 diz: "E vi uma das cabeças como ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. E todo o mundo maravilhou-se após a besta." Nós já falamos sobre este assunto diversas vezes, mas precisamos compreendê-lo corretamente. Maravilhou-se significa admirar, ter admiração, maravilhar-se após a besta, ou seja, absorver a sua mentalidade. Sim. Apreciar, admirar esta mentalidade. E dizer que ele é a autoridade moral da Terra, que nem o John Kerry fez. Martin, o mundo virtual é um mundo de fuga, não é? Um mundo de fuga da realidade. Ao criarmos o mundo para escaparmos da realidade, então estamos mudando a realidade, já que as pessoas podem escapar dela. É, exatamente. Você entendeu? As pessoas podem fugir da realidade, e a forma primitiva de se fazer isso é por meio de histórias fictícias. As pessoas liam histórias fictícias para se transportarem para uma outra realidade, de forma que o mundo real e seus problemas iam embora, pois agora você estava em uma nova realidade. Este foi o primeiro recurso utilizado para nos trazer aonde estamos hoje. Sim, porque depois viraram os filmes. Isso aí vai ser como filmes ao quadrado. Exato. Através das histórias fictícias, pode-se criar qualquer coisa. Pode-se criar um mundo romântico, ou um mundo violento, ou um mundo pervertido. Pode-se criar qualquer coisa para satisfazer qualquer gosto. Eu me pergunto quantos casamentos já acabaram por causa de histórias como esta. Histórias cheias de sentimentalismo, de príncipes em cavalos brancos, enquanto que a realidade é que o casamento só funciona através de muito esforço, não é? Então, cria-se essas ideias utópicas, o que faz a realidade parecer tão diferente que a sua visão de mundo é estilhaçada. É interessante lermos no Espírito de Profecia aquelas declarações que dizem que as novelas são uma das maneiras de criar-se essas realidades alternativas e que devemos evitá-las. Mas todos perguntam, por quê?
é que quando você vê a progressão, você entende para onde isso leva. É muito perigoso. E é aí que estamos no curso da história. E quão mais longe podemos ir do que uma realidade em 3D? Na verdade, você acaba entrando dentro do livro, tornando-se um personagem. Isto é pensamento jesuíta. Isto é formação espiritual. Isto é o teatro jesuíta. É a espiritualidade de Inácio de Loyola. Vem diretamente das profundezas do inferno. E é para aí que o mundo está caminhando. Apocalipse diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Ou seja, da igreja que se assenta sobre muitas nações, com quem os reis da terra cometeram adultério. Então sabemos que o mundo político está sobre o seu feitiço. E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho de seu adultério, ou seja, passaram a admirá-la, achando que ela tem razão, quando na verdade ela tornou a realidade em realidade virtual. Apocalipse 13:3. E eu vi uma de suas cabeças que era ferida de morte, o que ocorreu após a Idade Média, certo? Mas o seu ferimento mortal foi curado, e todo mundo maravilhava-se após a besta. O mundo admirou-a, foi convencido por ela. Apocalipse 17, verso 5. E sobre a sua fronte havia um nome escrito: Mistério. Mistério quer dizer algo secreto, algo que não está à vista de todos. A maioria não sabe. Babilônia, a grande, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Nós faremos uma série a respeito disso. Nós já mencionamos o assunto, mas por causa do tempo em que estamos, vale a pena colocar tudo junto, para compreendermos claramente a questão. Apocalipse 17, verso 7. E o anjo disse a mim: Por que estás admirado? Eu lhe contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que possui 7 cabeças e 10 chifres. Este mistério é revelado na palavra de Deus e nos diz quais são os atributos dela. E agora eu pergunto: por quanto tempo Deus irá apresentar os atributos dela ao mundo, até que este finalmente acredite? Me parece que isso vai continuar até o fim. O mundo não quer acreditar. Não importa quanto sangue seja derramado, não importa quanta liberdade ele tenha ganho por desassociar-se dela. O mundo insiste em associar-se a ela, mas a Bíblia diz para não fazermos isso. João 18, 20. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada eu disse em segredo. Nada disse em segredo. E o que foi que este representante da Meta acabou de dizer? Ainda não está muito claro, está coberto por mistério Em segredo. e segredo sobre o quanto, na verdade, eles estão fazendo essas coisas abomináveis. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, pois aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Martin. Deus é completamente contrário a este manto de segredo com o qual ele se cobre. Isto é um tipo de preparação para a COP26, pois se você não compreende a linguagem da COP26, você pode pensar que nada aconteceu, mas a verdade é que, ao decodificarmos as terminologias, podemos ver o que estão planejando em segredo. Eles não... O diabo não trabalha de maneira aberta. Ele te ocupa com o movimento de uma mão, enquanto é a outra que está fazendo algo. É como um mágico, um ilusionista. Conselhos para a Igreja, páginas 335.
Deus revelou aquilo que vai acontecer nos últimos dias para que o seu povo esteja preparado a permanecer firme contra a tempestade de oposição e fúria. Aqueles que foram avisados dos eventos não devem assentar-se em calma expectação da tempestade vindoura, confortando-se de que o Senhor irá abrigar os seus fiéis no dia da angústia. Devemos homens que esperam pelo Senhor, porém não em ociosa expectação, mas em fervoroso trabalho com fé inabalável. Agora não é a hora de permitir que nossas mentes sejam atrasadas por coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente arranjando as coisas para que o povo do Senhor não tenha misericórdia e justiça. O movimento dominical está agora mesmo abrindo seu caminho às trevas, ou seja, em segredo. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento são incapazes de ver para onde a corrente os está levando. Seu discurso é moderado e aparentemente cristão, mas quando começar a falar, revelará o espírito do dragão. Este é um conselho muito importante. E uma vez que este movimento esteja agindo em segredo, o povo de Deus acaba dormindo. Eles não veem nada. Ele está dormindo como um bebê. Muito bem. Nós já mostramos muitas dessas coisas antes, mas vale a pena reiterar mais uma vez. A Bíblia diz que os reis do mundo darão o seu poder à besta. Agora, por acaso nós vemos os líderes do mundo viajando constantemente para encontrar-se com qualquer outra pessoa deste planeta além do Papa? Eu não vejo isso acontecendo. Eu também não vejo. Portanto, a realidade, e não é a virtual, nos diz que isto é um fato. Os reis do mundo, sejam eles do Ocidente, como o Donald Trump, ou do Leste, como Vladimir Putin, todos se dirigem ao Papa, e todos são recebidos calorosamente, sejam da esquerda ou da direita, sejam do Leste ou do Oeste, ou do Norte ou do Sul. Temos aqui o Biden e o Papa reunidos, assim como a Angela Merkel, o Papa, e eles parecem muito felizes por estarem na companhia um do outro. Também temos Emmanuel Macron. Estes são apenas alguns dos reis do mundo, preparando-se para ceder o seu poder à besta. Mas temos também os presidentes das megas corporações. Temos o Tim Cook, presidente da Apple. Temos o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. E agora do Meta, que se tornou a Meta. Temos também Kevin Systrom, o presidente do Instagram. Você acha que há algo acontecendo por trás das cenas aqui? Ou seria apenas uma visita despretensiosa? Bem, se você ouvir as palavras do Papa e o que ele pede, é banir as fake news no nome de Deus e tudo isso mais, e daí você vê isso acontecendo, se você comparar, você vai ver que a influência dele, na verdade, é bem drástica. Martin, ele disse para banir as notícias falsas. É óbvio que ele não deseja que banam as notícias dele. Logo, as notícias dele não são falsas. E tudo aquilo que é contra a notícia dele se torna falsa. Correto? Então, se ele está trabalhando em segredo, de acordo com a Bíblia, ele é o anticristo, então não são as notícias dele que são falsas. Sim. Aí, as notícias falsas se tornam verdadeiras. Pode tornar-se confuso porque colocam as notícias falsas junto com as verdadeiras. Mas é por isso que precisamos de filtros. Exatamente. E da onde que você tira o filtro? Na Bíblia E o espírito de profecia. Isso é evidente, não é? É. Portanto, essas pessoas ficam gritando fake news.
deveriam primeiro utilizar o filtro Exatamente. para ver quem de fato está espalhando as fake news. Só uma coisa que eu lembrei agora é que alguém me mostrou um trecho, uma imagem, onde eu acho que foi no Twitter, que estava fazendo checagem de fatos a si mesmo. Porque eles colocaram uma declaração e imediatamente apareceu uma contradeclaração dizendo que aquilo não era verdade. Em sua própria checagem de fato. É. Interessante. Então ele se auto-verificou. E é claro, temos um mundo religioso. Então, o que vimos até agora foi um mundo político. Os reis do mundo deram seu poder à besta. Então, os mercadores, que não vendem mais a mercadoria dela. Martin, há uma citação muito interessante em Apocalipse 18. Mas, afinal, o que é a mercadoria dela? Será que estamos falando apenas de produtos ou de ideologias? Sim, com certeza a ideologia faz parte disso. Portanto, sabemos que os mercadores do mundo também estão associados à ideologia dela. Estão fazendo também umas propagandas, no mínimo interessantes. Nelas, ao invés de promoverem produto, eles promovem ideologia associada a ela. Sim, isso aconteceu recentemente em muitas propagandas. Talvez possamos colocar algumas delas aqui no futuro programa. Seria bom. Também sabemos que o mundo religioso, ou seja, as filhas da prostituta, também se associarão com a mãe. Temos aqui Kenneth Copeland, Rick Warren, que também é conhecido como o pai do mundo protestante, e também o Panchi Philibus Musa, o presidente da Federação Mundial Luterana. Assim como qualquer outro líder religioso que você possa imaginar. Sim. Todos eles visitam o Papa. E não somente os cristãos, os budistas, muçulmanos. Vamos agora nos aproximar ao nosso tópico, que é a COP26. Sabemos que o Biden foi se encontrar com o Papa antes da COP26. Então, ele se encontrou com o G20 e, finalmente, foram à COP26. Correto? Este artigo é da CNN Politics. Deus te ama. Relacionamento caloroso entre os dois católicos mais poderosos do mundo, falando sobre o encontro de Biden e do Papa. Biden disse que Francisco lhe contou de que estava contente em saber que ele era um bom católico e que ele deveria continuar recebendo a comunhão, apesar da oposição de alguns bispos católicos americanos a respeito de seu apoio ao aborto. O encontro de Biden na sexta estava carregado de simbolismo pelo fato do segundo presidente católico da nação, que frequenta a missa quase toda semana, ter feito o sinal da cruz durante seus discursos e ter mostrado uma foto de Francisco no escritório do Salão Oval ao lado de sua esposa e netos. Temos aqui duas pessoas da mesma mentalidade. Será que refletem a mesma imagem? Sim. Espiritualmente falando. Com certeza. Com certeza. Apocalipse 13:14 diz: enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeu a ferida da espada e, contudo, revivera. Eles precisam ter a mesma mentalidade. A segunda besta precisa admirar tanto a primeira, a fim de incorporar a sua mentalidade à legislação do país. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Como é que uma besta, ou seja, um poder político, fala e age? Através de leis. É a única maneira. Então, ou você entra na linha, ou cai fora, não é? Ou você se alinha com esta mentalidade, ou não resta lugar para você. Correto. Eles vão, obviamente, é por isso que nós vamos falar disso, eles vão usar certas maneiras de incorporar toda a humanidade. É isso mesmo.
Agora, se você for conhecido por se opor a estes dogmas, por exemplo, conhecido por contrariar o poder desta besta, você se torna um alvo especial. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Sim. Antes mesmo da COP26 ocorrer, o Biden visitou o Papa, mas também houve visitas de líderes religiosos, assim como a ida de outros políticos. Foi um período bastante cheio de preparação. O Papa não necessariamente precisava estar presente na COP26, já que todo o trabalho havia sido feito antes. Então, a COP26 foi apenas um cartaz. Vamos dar uma olhada em alguns dos encontros que ocorreram lá. O Papa se encontrou em Roma com políticos de vários países para preparar a agenda da Conferência Climática em Glasgow. A representante do Senado americano Nancy Pelosi e o presidente da Câmara dos Deputados italiano Roberto Fico estavam presentes. É muito emocionante para nós, representantes parlamentares de mais de 70 países, vê-lo hoje. Ele disse que para vencer a mudança climática tem que haver uma mudança de atitude, começando com os líderes mundiais. Esse desafio é complexo e exigente, mas a humanidade tem os meios para realizar esta mudança, que exige uma conversão genuína e uma determinação inabalável para a enfrentar. Isto incumbe especialmente àqueles chamados a cargos de grande responsabilidade nos diversos setores da sociedade. Ele também pediu mais solidariedade entre os países para lidarem com as mudanças climáticas juntos. Encontramos-nos perante um significativo desafio educativo, pois toda mudança exige um processo educativo que vise o desenvolvimento de uma nova solidariedade universal e de uma sociedade mais acolhedora. O Papa não viajara para Glasgow para a COP26, mas ele tem promovido ativamente essa conferência do clima. Começando em 31 de outubro, pedindo aos participantes para entrarem em um acordo concreto e ambicioso. Bem, ficou claro quem era a pessoa mais importante ali, não é? É o homem de branco sentado à frente de todos. É interessante ver os soldados da guarda suíça de pele atrás, que simboliza a sua proteção por parte da Suíça. E também é interessante que o governo da Suíça tenha recentemente aberto a sua embaixada no Vaticano também, pois antes funcionava em uma subsidiária. É como se as nações estivessem rapidamente subindo no mesmo bonde, não é? Isso ocorreu antes da COP26. Foi uma boa preparação. Também poderíamos mostrar vídeos sobre os encontros religiosos e as assinaturas sobre os acordos religiosos em preparação para a COP26. E também a revista Times publicou uma capa muito interessante, intitulada de A Última Chamada. Parece ser o último convite da humanidade, não é? E talvez isso pode ser seguido de um alto clamor vindo do outro lado. Na capa havia 2 cadeiras, notavelmente vazias, com os nomes da delegação russa e chinesa. Sempre deve haver algum tipo de conflito. Não pode parecer tão certinho. Mas lembre-se que todos esses indivíduos já estiveram no Vaticano anteriormente. Então, isso é realmente real ou é só para inglês ver? A rainha apareceu aqui como um boneco de papelão, uma vez que ela não pôde comparecer pessoalmente, mas ela esteve presente virtualmente. Eu não sei por que não colocaram ela lá como holograma, mas o próprio Papa também estava ausente. Mas ele já havia feito a parte dele. É uma imagem muito interessante. Também interessante que a fileira da frente, aqui no centro, é ocupada por aquele que representa a segunda besta, de Apocalipse 13. E é claro que os noticiários são sempre muito interessantes, mas eles só mostram o que aconteceu na superfície. Nunca mostram o que aconteceu mais a fundo. Para saber, você tem que cavar um pouco mais fundo. Temos aqui o noticiário da Sky News, da Austrália.
E eles às vezes são bastante claros. Então, vamos deixar eles falarem. Ok, vamos dar uma olhada no que está acontecendo em Glasgow, hã? Como eu disse, a China, a Rússia e a Índia têm se desentendido efetivamente. Eu acho que eles têm feito o resto do mundo de bobos. Mas a conferência começou a ouvir de algumas figuras importantes, todas indo com o mesmo mantra de salve o planeta, é claro, mas cada uma com o seu estilo. Vamos começar com alguma dignidade. A rainha enviou uma videomensagem exortando os líderes a fazer o trabalho pelas gerações futuras. Eu espero que essa conferência seja uma daquelas raras ocasiões onde todos terão a chance de subir acima das políticas atuais e alcançar o verdadeiro estado de espírito. Sem chance, madame, sem chance. Por exemplo, aquele seu filho bobo do papo furado, seu suposto herdeiro, fez um discurso que parecia o próprio Fidel Castro falando. Sabemos que isto custará trilhões, não bilhões de dólares. Também sabemos que os países, muitos dos quais estão sobrecarregados por níveis crescentes de dívida, simplesmente não podem se dar ao luxo de se tornar ecológicos. Aqui precisamos de uma vasta campanha de estilo militar para reunir a força do setor privado global. Aquele era o camarada Charles, eu quero dizer, o príncipe Charles. Apesar de toda esta radicalidade, falar de economia global em alta, negócios políticos e comerciais, isso não foi o suficiente para talvez o mais jovem, porém maior nome em Glasgow, Greta Thunberg. A mudança não vai vir lá de dentro, aquilo não é liderança, isto é liderança, é assim que se parece a liderança. Nós dizemos chega de blá, 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 chega de exploração das pessoas, da natureza e do planeta, chega de exploração, chega de blá, 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 chega de seja lá o que estiverem fazendo lá dentro. Sim, mas essas conferências climáticas são tão surreais que o florescimento retórico dos ativistas radicais adolescentes encontrou espaço nos argumentos do anfitrião da conferência, Boris Johnson. Ele ressaltou todos os compromissos assumidos nos encontros anteriores das conferências que levaram a Glasgow. E todas essas promessas não serão mais do que blá, 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 se me permitem a expressão. E a raiva e a impaciência do mundo serão incontroláveis, a menos que façamos dessa COP26, em Glasgow, o momento em que nos tornaremos sérios sobre as mudanças climáticas. Eu acho que eles tornaram vacina a palavra do ano este ano. Acho que pode ser blá, blá, blá no ano que vem. Glasgow, com seus jatos particulares, apoiadores famosos e grandes incentivos, pode gerar mais emissões do que cortar e não serem levados a sério pelos extremistas que eles estão tentando aplacar. Muito bem, Martin. Vamos tentar não dizer um monte de blá, blá, blá. Mas o que é blá, blá, blá? O blá, blá, blá é aquilo que o mundo deve ver. O que acontece por trás da cortina é muito mais interessante do que o blá, blá, blá. Nós não precisamos comentar a respeito. Acho que eles fizeram um bom trabalho em deixar as coisas claras. Poderíamos acrescentar alguns adjetivos, mas vamos deixar assim. Mas o que realmente aconteceu ali? Bem, há algumas organizações que têm feito excelente trabalho em explicar o que está acontecendo por trás das cortinas. Então, há pessoas neste planeta que estão a par daquilo que está acontecendo. Alguns estão filtrando os acontecimentos através da Bíblia e do Espírito de Profecia. E há certas coisas sendo publicadas que são bastante relevantes. Conferência da Mudança Climática das Nações Unidas, Reino Unido 2021. Isso foi publicado no dia 4 de novembro. Vamos dar uma olhada nas palavras-chave que eles estão usando, atrás das quais eles estão escondendo suas reais intenções. Estão trabalhando nas trevas, dando apoio às condições para uma justa transição internacional. Isso me lembra muito Klaus Schwab, não é? Deve haver uma transição justa. O termo transição justa é um termo-chave. Nós podemos encontrá-lo
em diferentes conotações daquilo que eles estão dizendo. É, quase como aquele plano do Build Back Better. Sim. E sempre que eles passam a repetir um mantra vez após vez, pode ser interessante parar e cavar fundo para saber o que eles querem dizer com isso, pois é um código que representa outra coisa. O preâmbulo do Acordo de Paris reflete a íntima ligação entre a ação climática, desenvolvimento sustentável e uma justa transição, com os partidos do acordo levando em consideração os imperativos de uma justa transição da força de trabalho e da criação de trabalho de qualidade, de acordo com as prioridades definidas de desenvolvimento. As diretrizes da Organização Internacional de Trabalho de 2015 para uma justa transição, percebeu quantas vezes eles estão repetindo o termo? Negociada entre os governos e empregadores e suas organizações, assim como trabalhadores e seus sindicatos, estabeleceram um entendimento global para o termo justa transição. Eles querem deixar algo bem claro aqui, não? Ela descreve como o processo em direção a uma economia sustentável que precisa ser bem administrada e que contribua para o objetivo do trabalho decente para todos. Este é um outro termo-chave. Sim, emprego decente. Inclusão social e a erradicação da pobreza. Realmente há muitas coisas nessa declaração. A ILO é a Organização Internacional de Trabalho, que é diretamente afiliada às Nações Unidas. É o órgão supervisor. E, obviamente, ela representa os sindicatos, assim como os trabalhadores através dos sindicatos. Portanto, se trata de um movimento bastante amplo. Ao voltarmos para a história dos sindicatos, chegamos aonde? Em Roma. No Vaticano. Foi lá que os sindicatos começaram. Os sindicatos primitivos tinham as freiras que trabalhavam, etc., criando esta imagem, criando esta utopia para o trabalhador. Quase uma realidade virtual. Isso mesmo, é uma realidade virtual. Muito bem. Vamos falar mais sobre esta justa transição. Também precisamos nos perguntar a respeito da COP26, sobre o que foi decidido lá, que ninguém está falando nas notícias. Foi esta transição justa em cooperação com os sindicatos de todo o mundo, representados ali pela Organização Internacional de Trabalho das Nações Unidas. Ela foi assinada pelo governo do Reino Unido, na Bélgica, Canadá, Dinamarca, a União Europeia, o governo da República Francesa, governo da República Federal Alemão, a Grécia, a Itália. Apesar da União Europeia estar sendo mencionada ali, eles fizeram questão de citar todos individualmente. O governo da Holanda, da Nova Zelândia, da Noruega, da Polônia, da Espanha, da Suécia e do governo federal dos Estados Unidos. Quem é que estava sentado ali na fileira da frente da capa da Times? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Ele será o jogador principal em relação a este acordo. Falando a respeito do governo da África do Sul, temos aqui a sua página, que diz assim: Presidência na Parceria Internacional de Apoio à Transição Justa, veja o termo aqui novamente, para uma economia de baixo carbono e uma sociedade climática resiliente. O presidente Cyril Ramaphosa, hoje, terça-feira, 2 de novembro de 2021, uniu-se a outros líderes em anunciar a parceria histórica com o governo da França, Alemanha, Estados Unidos, União Europeia, para dar apoio a uma justa transição para uma economia de baixo carbono e uma sociedade climática resiliente na África do Sul. Também interessante a próxima declaração. Em preparação para a COP26,
a África do Sul submeteu uma contribuição nacionalmente determinada, também conhecida como NDC. Ou seja, Martin, pelo meu entendimento, cada governo comprometeu-se a tomar certa medida dentro de sua esfera, e sem este documento, você não tem lugar na COP. Correto, e você ainda tem que aderir a esse NDC. E você tem que aderir ao compromisso. Agora, a indústria de energia da África do Sul depende muito do carvão. Através da declaração política emitida hoje, para estabelecer esta parceria, os países parceiros mobilizarão um valor inicial de 8,5 bilhão nos próximos 3 ou 5 anos, através de uma gama de instrumentos que inclui garantias e financiamentos para apoiar a implementação da nossa NDC revisada através de uma justa transição para uma economia de baixo carbono e de resiliência climática. Todas essas nações entraram no bonde com suas NDCs, comprometendo-se assim à transição justa. Correto? E essa transição justa engloba a classe trabalhadora. É muito interessante sabermos disso e que isso foi assinado na COP26. E agora, o interessante é que, por exemplo, se você olhar para a África do Sul, tem outros parceiros, porque nós não somos fortes o suficiente economicamente para fazer isso. Eles vão assegurar de que esse movimento vai ser implantado. Vamos tentar analisar o resultado disso. Eu sei que parece algo muito positivo. Eles até injetarão 8,5 bilhão de dólares para garantir a implementação dessas medidas. Mas o que é que vai acontecer com todas as empresas privadas que ainda dependem da tecnologia antiga? O que vai acontecer a elas? Vão ter que sumir. Então, aonde será distribuído esse 8,5 bilhão de dólares? Para empresas privadas ou para organizações que já estão bem estabelecidas nas esferas de poder? Basicamente, o que vemos aqui é que há muito dinheiro entrando, mas esse dinheiro vai para uma direção específica, que basicamente acabará com a classe média e as empresas E a privadas. iniciativa privada, né? Então, para compreender como funcionam essas ramificações, temos que entender como o governo e os trabalhadores trabalham juntos para implementar a imagem da besta. Correto? E é claro, a religião também. Então deve haver algo que os trabalhadores querem, deve haver algo que as religiões querem, e também deve haver algo que está em harmonia com aquilo que a besta quer. Certo? Do contrário, não faz sentido. Vejamos então o que o Biden tem a dizer a respeito da Organização Internacional do Trabalho. Olá a todos, quero agradecer à Organização Internacional do Trabalho por tudo o que ela faz. Exatamente como quando essa organização foi fundada há um século, a democracia enfrenta outro teste agora. Os autocratas do mundo acreditam que a democracia não pode competir no século XXI. Eles ficaram encorajados e agora estão indo atrás dos direitos dos trabalhadores e das normas internacionais do trabalho que há muito identificam a OIT. Eles estão apostando que não podemos ajudar os trabalhadores, mas eles estão errados. Vamos falar sobre isso um pouco, Martin. Será, então, que ele está aliado à Organização Internacional do Trabalho? Ele está com certeza. Com certeza. E ele a ligou à democracia. A democracia é quando o povo aparentemente faz a escolha. Mas neste caso aí, quem é que está escolhendo? Com certeza. A Organização Internacional do Trabalho. Isso é democracia? Ou isso é democracia de faz de conta? Sim, porque eles fazem isso em nome do povo, mas eles fazem da maneira que eles querem. Exato. E aquilo que eles julgam ser o melhor é o que foi transmitido a eles por um poder maior. Precisamos enxergar que existe essa conexão. Isso não é mais democracia, Martin. Isso é coerção do pior tipo. Na verdade, isso é brilhante, porque é um tipo de coerção sem você notar que é uma Exato, coerção. e sob o pretexto de outra coisa.
É como se eles dissessem, eu vou dizer o que é melhor para vocês. Exato. Agora, vamos nos certificar dessas conexões. Este é o Vatican News. O Papa se dirige à Organização Internacional do Trabalho, dizendo que há uma necessidade urgente de reforma econômica e proteção para todos os trabalhadores. Na imagem, vocês podem ver o Papa falando em um telão, no encontro com pessoas de capacetes, representando todos os trabalhadores. Eles querem passar a imagem de democracia, mas essa organização é administrada por pessoas que são tudo menos democráticas. Marcando os 109 anos desde a fundação da Organização Internacional do Trabalho, o Papa Francisco enviou uma mensagem de vídeo que enfatiza a importância dos trabalhadores. Cada trabalhador, em cada forma de trabalho, especialmente agora que estamos saindo da pandemia do Covid-19, numa esperança de recuperação econômica. Os direitos do trabalhador. Agora, dentro dos direitos do trabalhador, nunca devemos esquecer que até mesmo a Rerum Novarum, que é o principal documento que lida com os direitos do trabalhador, o direito deles ao descanso dominical é um aspecto de suprema importância. Ele continuou dizendo que a proteção dos trabalhadores e dos mais vulneráveis deve ser assegurado através do respeito de seus direitos fundamentais, o que inclui o direito de organizarem-se em sindicatos. Segundo o Papa, organizar-se em sindicatos é um direito. O Espírito de Profecia nos diz que os sindicatos serão um dos meios pelos quais o tempo de angústia chegará. A Santa Sé está convencida que o trabalho e, portanto, os trabalhadores devem contar com garantias, apoio e empoderamentos se estiverem protegidos do jogo da não formalização. Normas legais devem ser administradas em direção ao crescimento empregatício, emprego decente e direitos e deveres da pessoa humana, ele acrescentou. Esse termo, trabalho decente, é outro código. Eles escondem tudo em códigos. Sim, e você tem que descobrir o que eles querem dizer com emprego decente. Temos, então, a transição justa, o emprego decente e uma organização que está submissa a Rerum Novarum, Exatamente. aos papas e às suas encíclicas. Vamos dar uma olhada agora na página da Organização Internacional do Trabalho. Diretrizes de uma transição justa para economias ambientalmente sustentáveis e sociedades para todos. Note mais uma vez a menção dos termos-chaves. E também seria interessante saber como que eles juntam tudo isso. Religião, mudança climática, todo um monte de coisas que eles ajuntam. Por que eles fazem isso? É para nos distrair. Exatamente. Se eles fossem direto ao ponto, provavelmente o povo de Deus acordaria. Mas fazendo assim, o povo de Deus continua dormindo. Qual é a visão deles? Os 4 pilares da agenda para o trabalho decente. Veja, mais uma vez o termo. Diálogo social, proteção social, direitos trabalhistas e emprego são tijolos indispensáveis na construção do desenvolvimento sustentável. É claro que o Príncipe Charles é o príncipe sustentável máximo. E devem estar no centro das políticas para um crescimento e desenvolvimento sustentável e inclusivo. O trabalho decente, a erradicação da pobreza e a sustentabilidade ambiental são 3 dos grandes desafios do século XXI. As economias devem ser produtivas para suprirem as necessidades da crescente população do mundo. As sociedades devem ser inclusivas, provendo oportunidades para o trabalho decente a todos, reduzindo as desigualdades e eliminando a pobreza de maneira eficiente. É tudo envolto em palavras muito bonitas. Vamos dar agora uma olhada nas organizações políticas. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho também cita o domingo como um direito do trabalhador que deve ser protegido pelo Estado. É exatamente o que eles estão fazendo. E se você considerar o Rerum Novarum,
Isso ajunta tudo o que o Vaticano quer que eles façam. Correto. Agora você tem os sindicatos querendo o descanso dominical. E quando eles deram início a esta Aliança Europeia pelo domingo, havia assinaturas públicas de todos os escalões do governo e de todas as igrejas. E, curiosamente, de todos os sindicatos também. Sim. Então, vemos um acordo decidido neste assunto de todos esses partidos. Aliança Europeia pelo domingo, Conferência para Domingo Sem Trabalho e Trabalho Decente. Veja como estão unidos. Temos o trabalho e a religião exigindo a mesma coisa. E isso dá uma definição ao que significa um emprego decente. Vamos dar uma olhada. O compromisso declara que um domingo livre de trabalhos e horas decentes de trabalho são de suprema importância para cidadãos e trabalhadores através da Europa e não estão necessariamente em conflito com a competitividade econômica. Especialmente no tempo atual de crise socioeconômica, a adoção de legislações que estendem as horas de trabalho até tarde, noites, feriados e domingos tem consequências diretas para as condições de trabalho dos empregados e para empresas de pequeno e médio porte. A competitividade precisa de inovação, e inovação precisa de criatividade, e criatividade de recreação. Então, o trabalho decente engloba o descanso dominical. É mesmo, de maneira resumida. Portanto, quando os governantes da COP26 assinaram este acordo com a Organização Internacional de Trabalho, estavam assinando um acordo para a implementação do decreto dominical. Se você quiser dizer de maneira clara, isso é exatamente o que acontece. Mas é algo que não é evidente? Está escondido? Ok, Martin, agora vamos ligar o trabalho ao governo. Agora vamos ver Martin Welch falando. Ele é o secretário de trabalho. E também temos o John Biden. Vamos ver o que eles têm a dizer. Acabamos de voltar da Sala Verde e o presidente estava falando com a presidente Schuller e Jocelyn, e ele disse, esta é a casa do trabalhador. E com que frequência você ouve isso? E eu quero dar as boas-vindas a todos aqui na Casa Branca. E eu realmente quero dizer isso. Essa é a casa de vocês. Não é uma hipérbole. É um fato. Essa é a casa de vocês. Eu não estaria aqui sem vocês. Isso, novamente, não é uma hipérbole. Na minha Casa Branca, vocês sempre serão bem-vindos. Vocês sempre serão bem-vindos. Os trabalhadores sempre serão bem-vindos. Sabe, vocês me ouviram dizer isso muitas vezes. Eu pretendo ser o presidente mais pró-sindicato, à frente da administração mais pró-sindicato na história dos Estados Unidos. Mas eu acho que uma das razões de eu poder fazer isso é que o público está mudando também. Vocês mudaram o público. Vocês o educaram muito. E todos os dias nos lembramos de que os Estados Unidos não foram construídos por Wall Street. Eles não são todos maus lá em Wall Street, não estou sugerindo isso. Mas eles não construíram os Estados Unidos. Nosso país foi construído pela classe média. E os sindicatos construíram a classe média. Martin, você acha que o que ela acabou de dizer é verdade? Ou foi uma distorção da verdade? Eu acho que isso é uma distorção da verdade. Ele disse que os sindicatos construíram a classe média. Na minha opinião, a classe média foi construída apesar dos sindicatos. Exatamente. Mas não vamos nos aprofundar nessa questão. Ele também disse que os sindicatos educaram as massas. Uhum. Ao reunir todos os trabalhadores ao lado deles, os sindicatos tornaram-se uma poderosa voz para o povo. Porém, eles estão educando o povo com uma mentalidade específica. Sim, você põe de volta como nós vimos nas leis internacionais trabalhistas. Correto. Agora, com qual mentalidade eles estão educando o povo? Não é justamente a mentalidade daquele que os exalta e lhes diz o que fazer, ou seja, do Vaticano? Agora vamos ouvir o Martin Welch. Vamos ver como ele se encaixa nisso tudo. Vejamos o que o secretário americano do Trabalho tem a nos dizer. Inicialmente, ele abandonou a faculdade. Ele então teve aulas noturnas como adulto e recebeu bacharelado de artes em ciências sociais no Colégio Woods de Estudos Avançados.
em 2009. Ele então se uniu a sindicatos com a idade de 21 anos e serviu como presidente do sindicato até se tornar o prefeito de Boston. Em 2015, Welch lançou a iniciativa Climate Ready Boston para preparar Boston para os efeitos da mudança climática. Você vê como tudo se encaixa? E, aliás, você pode nos dizer algo sobre o Colégio de Boston? É uma faculdade jesuíta. Oh, um colégio jesuíta! Que coincidência! Provavelmente uma coincidência. Com certeza. Ou então conspiração. Welch serviu na liderança no grupo de liderança climática C40. Ele é um católico e fala irlandês. Então, o plano está sendo executado. Todas as partes estão se assentando na mesma mesa. Vejamos o que diz o grande conflito. Então o grande enganador persuadirá os homens de forma a fazê-los acreditar que aqueles que servem a Deus estão causando esses males. Justamente a classe que provocou desagrado no céu irá colocar a culpa de todos os seus problemas naqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão perpétua aos transgressores. Eles vão querer eliminá-los. Começarão fazendo shadow banning em suas mídias sociais e, finalmente, eliminá-los de vez. E até fazer isso no nome de Deus. E farão isso em nome de Deus. Será dito que os homens estão ofendendo Deus pela violação do sábado dominical e que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente posta, e que aqueles que apresentam os clamores do quarto mandamento, destruindo assim a reverência ao domingo, são os verdadeiros perturbadores do povo, impedindo a restauração do favor divino e da prosperidade temporal. Isso já está prestes a acontecer? Sim, com certeza. Não falta muito, não é? Assim, a antiga acusação contra os servos de Deus será repetida, e em circunstâncias bem semelhantes. E aconteceu que, quando Acabe viu Elias, Acabe disse a ele: És tu o perturbador de Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Conforme a fúria do povo for incitada com falsas acusações, eles perseguirão os embaixadores de Deus de maneira muito semelhante àquelas que o Israel apóstata perseguiu Elias. Com quem Acabe era casado? Jezabel. E Jezabel é o tipo do quê? Do catolicismo romano. Exato. Vemos ali em Apocalipse que havia uma Jezabel na cidade de Tiatira. E que ela tinha a ver com as cores vermelho e roxo, Isso mesmo, sim. que são as cores de Roma. Portanto, em outras palavras, o Acabe moderno, que são os líderes do mundo, incluindo John Biden, estão na cama com Jezabel. E Jezabel levou o povo a adorar o sol. Acabe tolerou aquela mulher que levou o povo a adorar o sol. O dia do sol, Sunday, é parte intrínseca da adoração ao sol. Ele era chamado de o venerável dia do sol. Portanto, isto é um ataque direto à autoridade de Deus. Estão pegando a verdadeira palavra de Deus e transformando-a no mundo virtual da imaginação. Isso é feito de maneira tão esperta que faz parecer que é, na verdade, em favor do que Deus quer. Parece assim, mas é a antítese exata disso. Bem, vamos ver se esta Organização Mundial de Trabalho, vamos ver se eles nos deixarão um exemplo. Temos um artigo da ED, a primeira semana da COP26, as 10 maiores histórias. Já é meio tempo no esforço de 2 semanas para levar o mundo ao ambicioso objetivo de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris, com as negociações programadas para continuar depois do dia de descanso no domingo. Aqui nós faremos resumo de todos os assuntos principais da primeira semana da COP26. Eles nos deixaram um exemplo, eles nos mostraram um exemplo, estão dizendo em código as intenções deles. E agora vamos ao Jornal Jesuíta. Segundo o Papa Francisco, o fracasso de lutar contra a mudança climática incorrerá no juízo de Deus. Nós acabamos de ler isso no Grande Conflito. Correto?
E se fracassarmos em adotarmos as suas diretrizes e a renovaram, então, Martin, você será alvo dos juízos de um outro Deus, que é ele, não é? Sim. Lembre-se que a Bíblia diz que aqueles que não adorarem a besta serão mortos. Os líderes mundiais estão ficando sem tempo e precisam lidar com os desafios da mudança climática antes que seja muito tarde. O tempo está acabando, esta oportunidade não pode ser desperdiçada. Martin, e eu fico tão feliz por saber que o tempo está acabando. Eu acho ótimo que o tempo está acabando. Sim. Pois isso significa que o meu Senhor está voltando. Exatamente. O Papa está cheio de pressa e o povo de Deus está dormindo. Como explicar isso? Inacreditável. Esta ocasião não pode ser desperdiçada. Do contrário, teremos que enfrentar o juízo de Deus por nosso fracasso em sermos mordomos fiéis do mundo que Ele nos encarregou de cuidar. No encontro, os Estados Unidos e a China anunciaram em 10 de novembro um acordo conjunto que foi assinado entre os dois países no esforço de diminuir as emissões de gases. Isso é muito interessante, porque a China não estava Exatamente. lá. Ainda assim, ela está no mesmo barco. É tudo fachada. Precisa existir alguma divergência. É. As pessoas precisam olhar para dois lados a fim de não enxergar o que realmente está acontecendo. Se o povo de Deus acordasse agora, isso seria um grande problema para o Papa, pois ele quer que todo mundo esteja no mesmo barco antes do alto clamor. Ele agradeceu aos católicos da Escócia por unirem-se a ele em oração para a conferência que vai lidar com uma das maiores questões morais de nosso tempo, a preservação da criação de Deus dada a nós como um jardim para ser cultivado e servir como casa da família humana. Ele já disse na Laudato Si qual é essa questão moral. A questão é que devemos guardar o domingo. Os sindicatos dizem isso, as igrejas dizem isso, o Papa diz isso. E agora o Biden está exaltando os sindicatos. E como já mostramos muitas vezes, a Federação Mundial dos Luteranos está a bordo desse jubileu para a Terra. E o que para mim é interessante é que quando nós falamos com alguém sobre o sábado do Senhor, eles dizem, você quer guardar um dia para obter favor diante de Deus. Mas eles parecem se esquecer de que agora que eles querem implementar, e já existem algumas leis dominicais nas legislações de alguns países, de repente não existe problema nenhum em guardar o domingo como um dia de Deus. É verdade, contanto que seja a lei deles e não a lei de Deus. Mais um assunto interessante é este artigo do Jerusalem Post. O Michael Flynn está pedindo aos Estados Unidos que tenha apenas uma religião. Isso é muito interessante. Você acha que esta religião única viria de uma religião minoritária ou de uma religião majoritária? Da maioria. Deve ser, não é? Se formos ter uma nação debaixo de Deus, e que devemos ter, precisamos ter uma religião, disse Flynn no sábado em uma campanha no sábado para reavivamento da América, um tour de temática cristã coberta pela rede de noticiário cristão, A Fé da América. Uma nação debaixo de Deus como uma religião debaixo de Deus. Isso para mim soa como cristianismo no sentido mais amplo. E agora, se você parar para pensar, isso é um movimento cristão que está acontecendo e eles estão apelando por uma religião única, então tem que ser uma religião cristã. E qual que é o dia que eles guardam? O domingo. Então é isso que eu gostaria de enfatizar daquilo que eu mencionei antes. Eu não tenho problema com eles enfatizarem a guarda do domingo. Que não proíbam o sábado. Exatamente. E se você por acaso mencionar o sábado, você já é um legalista. E o Papa também já disse que aquilo que liga os cristãos é a guarda do domingo. Obviamente, ele deixa de fora aqueles que não guardam. Basicamente, Martin, o que estamos vendo aí é um ataque coordenado de todas essas organizações. Escondido em meio a toda essa terminologia
está o decreto dominical. E a frase "todos os caminhos levam a Roma" é tão verdadeira hoje como foi no passado. Nós estamos vivendo bem no finzinho da história deste planeta. E, Martin, precisamos conversar sobre como lidaremos com aquilo que virá sobre nós. Talvez nos próximos episódios precisamos dar uma olhada em coisas práticas, por exemplo, como sobreviver no tempo como este. Podemos também dar um resumo sobre a sequência dos eventos, de maneira que possamos estar firmes, compreendendo aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo sobre o tempo em que vivemos. Nossa intenção não é amedrontar as pessoas com essas notícias, mas é dizer: erguei as vossas cabeças, pois a nossa redenção se aproxima. Amém. Vamos orar. Querido Pai, este movimento dominical está abrindo o seu caminho nas trevas e está prestes a concretizar-se. Os caminhos legais estão sendo abertos. E estes caminhos legais são internacionais. Dá-nos sabedoria e entendimento que vem somente por Sua palavra, para ficarmos firmes na verdade, ainda que caiam os céus. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.